Fala, pessoal, olha quem chegou, começando mais um Que Mais podcast no ar. Tudo bem, Fafá? Dericão, como foi a semana? Foi ótima semana e, aliás, fica o convite para você que está acompanhando a gente aqui, se inscrever no nosso canal no YouTube, @QueMaisPodcast. Tem o sininho para você marcar lá, para ficar por dentro de todos os programas que a gente publicar na semana, os cortes, os trechos, que o Que Mais tá bombando, né, Fafá? E tanto no digital e agora na TV aberta também, né? Então, todo sábado, às 11h30 da noite, tem Que Mais Podcast, logo após a reprise do Em Off. E no programa de hoje, Fafá, a gente vai saber tudo do mundo das fofocas. Será que ele vai contar aqui? A celebridade. Porque no programa dele ele conta. Será que no nosso ele vai contar? Ah, vai ter que contar, né? Afinal, ele tá aqui no Que Mais Podcast. Recebam o Matheus Baldi. Aê! Gente, que alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Alegria nossa. Wagner, Nossa, Derek, obrigado. uma alegria. Nossa, é um prazer. E fofocar é um negócio que pra mim tá no meu dia a dia, tá no na seu minha DNA. vida. Menino, deve estar. Se pegar lá, se puxar, vai ter escrito assim, fofoca. Ô, Matheus, já vamos pegar esse gancho já? Você tá nesse ramo há quanto tempo? Como é que você foi parar nessa atividade? Eu acho que eu sou fofoqueiro realmente desde criança, sempre. Sério? Eu acho que minha mãe já brigava, falava, menino, você conversa de adulto, vai lá brincar com as crianças. Eu tava com os adultos, ela com as amigas dela, meu pai com os amigos. Eu ficava lá de anteninha ligada, eu ficava tentando dar minha opinião às vezes. E aí ela já acha que eu era curioso de entender o que era segredo ali entre as amigas e os amigos. E aí eu acho que eu profissionalizei o negócio, talvez ali, quando eu tinha 13 anos, eu falava, vou ser jornalista. Aí eu já fazia programa de rádio na minha cidade, enfim. Mas eu acho que a história da fofoca, ela vai quando eu tô com uns 16 anos, eu começo a escrever para aqueles blogs. Naquela época eu já tinha muito blog de televisão, eu pedia para escrever. Mas eu também morava no interior, numa cidade pequenininha, de 50 mil habitantes, que chama Itabirito, em Minas. E aí eu não conseguia viver daquilo. Então, eu acho que teve um ponto que depois, quando eu entro pra faculdade, eu falei, vou ter que conhecer várias coisas do jornalismo. Eu entrei com 17 na faculdade e não tinha oportunidade de trabalhar com jornalismo de celebridades. Então, eu só fui começar, de fato, a ser reconhecido como um fofoqueiro profissional com 30 anos, quando eu viralizei no TikTok. Você começou viralizando no TikTok? Mas depois foi assim, um processo. Eu fazia um programa local. Eu apresentava Balanço Geral, um programa policial, imagina, né? Na Record local. Mas eu já morava aqui em São Paulo, só que a gente fazia... Eu sou mineiro, né? E aí, eu não tava feliz, assim, acho que vinha de um histórico, era período de pandemia, etc. Falei, cara, eu não me identifico mais fazendo isso todo dia. Falei, vou fazer uma coisa legal, leve. Fui pro entretenimento. E aí, o meu sócio falou, cara, você tem que fazer TikTok. Eu falei, não, mais uma rede social não, pelo amor de Deus. E ele já tava morando fora, a gente tinha reuniões de vídeo, ele falou, cara, aqui nos Estados Unidos a galera tá fazendo muito TikTok. Eu falei, não é possível, não é possível. E aí eu fui resistente, fui um pouco teimoso, mas aí depois de, sei lá, umas 4 reuniões, ele sempre falando, aí eu pedi ele um tempo, falei, tá bom, a gente precisa fazer essa parada. E aí eu fui consumir TikTok, entender o que a galera de fofoca fazia lá, e aí criei um formato que eu acho que foi fundamental pra minha virada nas redes, porque eu acho que até então eu não tinha uma força no digital tão relevante a ponto de ser notado por marcas, pelo mercado. E aí, quando eu viralizei, sei lá, fui dormir no primeiro vídeo, no dia seguinte acordei, tinha 1 milhão de views. Eu falei, caramba, meu Deus, 1 milhão de views. Eu nunca tinha batido isso. Aí, sei lá, no segundo vídeo também debateu 1.200.000, assim, 200 mil. Aí meu irmão me ligou da academia e falou, cara, o pessoal tá assistindo seu vídeo aqui. Eu falei, caramba, que louco. Aí um amigo meu tava numa loja, tipo, em outro lugar, tipo, ele mora em Goiânia. Ele falou, eu tava aqui na loja, tava assistindo a amiga, ele chamou de vídeo, tipo, orgulhoso, né? Tipo, meu amigo. E aí eu percebi, falei, acho que deu certo. E aí eu fui fazendo muitos. E aí, caramba, e aí você já se imaginava ser? Porque hoje você é um dos principais nomes aqui no Brasil de fofoca, né? Você já imaginava isso? Chegar a esse ponto? É que eu acho que, na verdade, pra muita gente, eu acho que a gente tem que olhar talvez o resultado e mensurar a trajetória. Eu acho que antes disso dar certo, eu fui lançando muitas sementinhas do caminho, me preparando. Plantando, né? E eu acho que essa coisa do ser o maior, um dos mais relevantes, isso tudo é relativo a um tantão de coisa. Então eu prefiro entender assim, neste momento eu tenho uma relevância para o segmento e acho que entrego algo diferente. Sim. Para ter o espaço que tenho. Mas eu não sei, eu acho que tem muita gente... A verdade
eu acho que tem muita gente boa que tá precisando também ser descoberta. Assim como eu acho que eu já tinha uma trajetória legal antes de ser notado. Então eu acho que fico feliz com a oportunidade que tenho hoje, mas tento também não me apegar muito com essa coisa do... Ai, sabe, tá viralizado, eu tenho tantos seguidores, já tá na televisão. Acho Muito nos números ali, né? porque senão a gente fica meio que refém disso, né? Eu acho, pelo menos. Ô, Matheus, você se incomoda pelo termo fofoqueiro? Não, Não? não. Que tem algumas pessoas que acham meio pejorativo, né? Não, eu acho assim, eu acho que tem contexto. Eu acho que tudo é como se fala. Fofoqueiro, eu sempre vou me divertir, eu acho que a fofoca tá na vida da gente. O brasileiro Tá no gosta cotidiano fofoca. de todo mundo. Mas eu acho que às vezes tem um sentido de talvez menosprezar o trabalho do fofoqueiro, que é jornalista, né? Quando eu sou defensor que o jornalista possa trabalhar com jornalismo de celebridades. Mas se for um fofoqueiro, mas não for formado em jornalismo, que pelo menos ele siga o rito da apuração que todo jornalista tem que fazer, independente da área que atua. Então acho que é assim, aquele fofoqueiro lá falou. Não, peraí. Falou, é um fofoqueiro. Mas se ele seguir o rito de uma boa apuração, não vai me ofender se for respeitoso. Agora, se vai querendo invalidar a informação porque foi fofoqueiro, aí eu acho que vai pro... Aí me preocupa. E aí me dá vontade de falar assim, agora você vai ver o que o fofoqueiro vai te causar. Agora você vai ver. Você entrou num ponto super importante, que são esses influenciadores que já estão se lançando dentro desse mundo das celebridades, trazendo a informação que eles trazem, que às vezes não é uma informação verídica, e viralizam antes daquele fato ser checado. Como que você lida com isso? Como é que você vê isso? Eu acho que, na verdade, existe uma questão fundamental que precisa se fazer valer da lei mesmo, assim. Eu acho que alguém que está sendo noticiado, está sendo acusado de alguma coisa que não procede, a lei tá aí para isso. Eu acredito que, obviamente, a gente não tá acima do bem e do mal, mesmo às vezes fazendo uma apuração rigorosa, eu sempre falo isso. Às vezes as fontes, elas estão tão enviesadas, tão inclinadas a ferrar alguém, ou a prejudicar alguém, ou a montar um contexto, que realmente até o jornalista, e isso não só em celebridades, a gente já viu N casos no esporte, na política, mas eu acho que é um primeiro passo pra gente não cair num perigo que é fake news. Então eu acho que o fofoqueiro que tá ocupando esse lugar, ele não tá dosando a responsabilidade do que ele tá fazendo, ele precisa ser punido. Eu acho que tem que pegar um histórico. Eu acho que uma coisa é errar uma vez, errar duas. Agora, tem gente que, na verdade, eu vejo alguns perfis que é muito triste, porque eu acho que joga contra toda a categoria de quem quer levar o trabalho a sério. Pega o histórico dessa pessoa e vê o que ela já falou, já fez. Então, assim, eu acho que é quase que fazer uma CPI mesmo, pegar a galera e falar assim, quem tá levando a sério o trabalho? Porque senão bota todo mundo no mesmo bolo, e eu acho que tem muita gente que tá começando que tá levando a sério isso, e que precisa ser, como eu falei, notado, percebido, que tem oportunidade lá do interior. Eu vim de uma cidade pequena, 50 mil habitantes, foi graças à internet que eu fui notado. Então, assim, mas eu já levava a sério o meu trabalho, bem a sério. Você acha que o sonho de alguns fofoqueiros é se tornar a fofoca, é se tornar celebridade? Eu pergunto isso porque a Rainha Matos veio aqui e ela é muito amiga dos famosos. Então ela deixa de falar, eu perguntei isso pra ela, se ela deixava de falar de alguns famosos por fato de ela ser amiga deles. No caso da Anitta, por exemplo, ela é muito amiga da Anitta. Como é que é a sua relação com os famosos? Você deixa de falar de algum deles pelo fato da sua amizade ou pela sua proximidade com alguns deles ou não? Não, eu não vou deixar de falar, não. Deixar de falar, não. Eu não vou ser hipócrita de falar que quando é uma pessoa que eu tenho acesso, eu tenho certeza que a apuração vai ser mais clara, vai ser mais transparente, porque aí eu vou trazer a informação que eu tenho e vou encontrar um ponto de equilíbrio para você, que é meu amigo, uma pessoa próxima, alguém que a gente tem em comum, me dá uma versão e a gente encontrar uma maneira, porque eu acho que assim, nem tudo, e eu fui aprendendo isso, nem tudo precisa ser dito exatamente como é. Se é notícia, mas tem coisa que realmente não vale a pena. Mas se aquilo é uma notícia e é importante para mim, pro meu trabalho, e eu respeito o seu como cantora, como atriz, como apresentador, eu acho que também precisa respeitar o meu. Então a gente vai encontrar um caminho de contar a verdade, mas ao mesmo tempo eu sou contra esses dias, e não quero parecer alfinetada, não é isso. É que eu acho que talvez, eu vi recentemente uma aspas que me pareceu um pouco preocupante, de que alguns nomes grandes
são muito protegidos e que existe uma espécie de temor. Blindagem. Opa, peraí, não me inclua nessa. Eu não tô nessa blindagem. Não mesmo. Eu quero ver quem vai ser que eu tô. Não existe isso da minha parte. O meu compromisso é com o público, com o meu seguidor. O que existe é um bom senso. Tá, isso aqui te prejudica nesse nível se eu contar isso. Mas isso aqui é o fato e eu não posso deixar de dar essa notícia e ignorar. É um compromisso meu com o meu trabalho que eu espero. Então, como que a gente conta isso da melhor... Várias vezes eu olhei pra pessoa, já fiz chamada de vídeo, já fiz ligação pra falar assim: mas você não acha melhor que saia por mim do que por outro? É verdade. Eu falei, então tá bom. Por quê? Eu consigo, eu, com a minha habilidade, eu consigo ser transparente com o meu público, mas ao mesmo tempo eu consigo minar a polêmica. Você entende? Aquilo que poderia gerar uma interpretação dúbia e aumentar, porque às vezes a fofoca ela rende mais pelo que se aumenta, pelo que, como eu já disse... O pós-fofoca ali, né? O Nelson que ela vai tornando. É um aumento, mas um evento. Às vezes tá maior no crescimento da polêmica, no tititi. Então, quando você traz a verdade, mas você mina a possibilidade das pessoas tirarem interpretações equivocadas e já traz ela bem validada, eu acho que eu tô fazendo um favor à pessoa que tá sendo notícia e que confia em mim, que tem uma relação comigo. Agora, deixar de dar, aí não dá. Infelizmente. Você já deixou de não noticiar alguma coisa? Não, já. Já deixei, mas aí por questões... Deixo ainda, né? Mas por questões éticas que eu acho que eu aprendi. O que você não dá? Gravidez. Gravidez? Porque tem o meu caso emblemático, que foi um problema na carreira, que depois tudo se resolveu, né? Mas eu acho que naquele episódio, eu acho que foram muitas as lições, porque a gente nunca tinha tido... episódio? O episódio da Clara Castanho, né? Sim. Foi o primeiro a noticiar a informação de que circulava, que as pessoas estavam desconfiadas da gravidez. Mas, obviamente, eu estava falando da desconfiança da gravidez e já sabia, inclusive relatando que ela teria dado à luz a criança. E naquele episódio foi muito claro que, obviamente, eu não sabia de uma violência. E no jornalismo de celebridades, a gente nunca tinha vivido um episódio em que gravidez se tratava de tragédia. Sempre era um motivo feliz. As celebridades postavam na revista, na rede social, o teste, o exame. E a Clara, dias depois, estava com a rede social ativa, postando publicidade. Então, na minha leitura, pelas minhas fontes, não havia problema naquela gravidez. Só um silêncio. E, na verdade... Não tinha relatos dos detalhes. Mas, obviamente, como ela não tinha exposto num episódio tão delicado, provavelmente a assessoria e a equipe subiu os materiais já gravados, etc., dando sequência à vida comercial. Então, o meu olhar naquele momento foi extremamente de um recorte frio. E aí, quando ela me ligou, né, eu conversei com a assessora. Primeiro ela me ligou, é uma pessoa que eu já conversava bastante porque assessorava outros artistas. E a própria Clara me liga e me conta, né, imediatamente a gente tira do ar. Só que eu entendi que é o tipo de pauta que eu consigo ser relevante no meu segmento sem ter que dar primeiro a gravidez de uma personalidade. Porque realmente eu nunca tinha tido um caso assim. Foi o primeiro. Eu paguei um preço por isso, né? Até as pessoas entenderem, depois eu fui testemunha da Clara no processo, né? Ela me chamou, tudo se resolveu. Mas eu, na época, fui muito penalizado pela internet. Eu entendo até as pessoas terem julgado. Eu acho que não... Às vezes as pessoas, elas acompanham mais o escândalo e por isso o meu problema de talvez... tentar entender mais o lado do outro lado na fofoca, porque depois que você vive um episódio como esse, e talvez é preciso passar por algumas dores como eu passei, porque ali eu já não era o cara que estava contando notícia, eu era a fofoca. E aí eu senti o outro lado que é assim, mas estranho, né? Ninguém me procurou pra saber, porque assim, eu tinha muita coisa pra falar no sentido assim, calma, mas eu tô conversando com a assessoria da Clara, os advogados da Clara estão comigo, ela falou que vai me colocar como testemunho, que estão me colocando no mesmo bolo, que isso tá errado. Mas parece que na hora que a narrativa foi comprada pela imprensa, do qual eu faço parte, mas que naquele momento eu era a vítima, e pelo seguidor na internet, pelo efeito manada que viraliza, as pessoas vão consumindo aquilo e vão acreditando com base no que as pessoas vão concluindo. Por isso eu disse há pouco que às vezes é melhor contar a notícia e a verdade sem abrir brecha pro efeito de conclusão e dúbia ou 3 ou 4 interpretações distintas do que é a notícia. Talvez o mais importante seja a gente focar no fato.
procurar os lados e explicar. É um processo, leva tempo, porque eu acho que o mercado ainda tá viciado no que eu não considero saudável. Mas eu acho que eu precisava viver também isso. Então, talvez eu não teria essa maturidade, eu não teria essa conclusão do que é viver o outro lado. Enfim, eu acho que foi bem importante pra mim. E, Matheus, você já sofreu alguma retaliação de alguma coisa que você publicou? Ou até mesmo uma ameaça? Já, algumas. Mas eu nunca tive medo. Eu acho que tem uma coisa, acho que pra trabalhar com o que eu trabalho, eu acho que não pode ter medo de ameaças. Eu sou meio doidinho, assim, tipo. Você não liga? É que eu acho assim, se a pessoa falar que. Depende, porque eu ligo tanto a ponto, tipo assim, eu vou longe se a pessoa começar a desafiar. Eu falo, então tá bom. É isso? É essa briga que você vai comprar? Se eu tô falando é porque eu apurei, eu tenho a prova. Porque muitas vezes eu prefiro ir num tom mais brando. Mas se a pessoa vem com um tom ameaçador. Mas já teve situação. Já teve gente que tentou me bater. Ah, é? Mentira. Famoso? Mas. Não vale. Não vale, mas eu achei legal porque, assim. Tinha uma imagem muito legal, mas quando acho que as pessoas conheceram de verdade, acho que deu pra conhecer um pouquinho, assim. E na verdade, eu olho hoje, acho que até com mais humanidade. Eu acho que na época, eu falei, caramba, jura que, tipo assim, de novo. Porque não foi só um episódio, foram 2, entende? A pessoa te ameaçou 2 vezes? E assim, sempre a pessoa blindada, os amigos me ameaçando pra cima, e a pessoa blindada pelos amigos, e indo pra porrada, pra isso cima. foi no tete a tete, não foi? Não, foi no tete a tete. É porque da primeira vez eu fui embora do evento, chorando. Eu liguei pra minha mãe, tipo, não acredito, eu perdi a festa, eu tava no camarote e fui embora, porque os amigos começaram a querer me empurrar, bater, e eu falei, caramba. E eu preocupado com a repercussão. Mas o que você falou? Por que a pessoa quis te bater? Porque ele levou ele tava casado com uma outra pessoa famosa. E aí eu contei que ela tava em casa e ele foi embora com uma outra moça, porque ela tinha acabado de ter bebê e tal, tava ali naquele momento. E ele tava curtindo a festa. É cantor? Não. Não é cantor. É porque eu não quero, porque senão vai voltar essa história. Cantora. Parece que a gente ouviu uma história dessa semana passada. Ele é global, assim. Hoje é global. Virou global. E sucesso, assim. Mas é do segmento esportivo. E é isso. Tá tudo, né? O esporte, a galera é um pouco mais animadinha ali, bebe uma mais, enfim. Aí mas aqui, assim, a questão é que eu não contei da missa metade, assim, na época. Se eu fosse contar tudo que era, o auê dele. E eu entendo, porque depois eu entendi que tinha alguns combinados, me parece. Mas a coisa que é vendida para o público era que era meio que uma família margarina. E aí eles tinham um relacionamento aberto, e você foi lá e expôs, eles não sei se era tinha os seus combinados, assim, sabe? E aí, talvez, enfim, era o meu papel. Entendi. Ô Matheus, eu tava te assistindo ontem e vi a Gabi Cabrini falando que você tem o contato do Cauã Raymond. Então, voltando um pouquinho naquela história de Vale Tudo, porque a Bela, né? Bela. Ela veio a público recentemente expor a versão dela, saindo da boca dela de fato. E vocês devem ter noticiado isso no Fofocalizando. Você ligou pro Cauã pra tentar saber a versão dele e o que ele disse? Na verdade, na época, quem fez a gestão toda foi o Luciano, que é o empresário, e a Juliana, que é assessora do Cauã. A gente até tinha combinado de fazer uma pauta, mas depois eu também entendi que naquele momento acho que não. Eu acho que o Cauã errou. E acho que ele tem a consciência de que talvez algumas brincadeiras que aconteceram, elas não cabem mais para os dias de hoje. E eu acho que talvez ele até possa fazer com que ele tenha liberdade. Eu acho que talvez tenha sido de fato a grande falha dele. Mas o Cauã é muito profissional.
E aí, em várias situações, essa aproximação se deu, porque além de ter amigos em comum, foi muito por trabalho, oportunidade de trabalho que eu gravei, que a gente se conheceu. Eu acho ele muito disciplinado, muito correto, uma pessoa de caráter. E me assustou, e eu achei importante acompanhar isso muito de perto, mas também eu não queria, e não seria justo comigo, tá? Eu ocupar o lugar do tipo, gosto de você, mas aí eu vou fazer uma entrevista que vai estar modulada pela nossa relação. Então, na hora que eu entendi que seria muito sensível o tema e havia, de fato, algo que ele tinha ultrapassado na minha leitura, o que eu teria que perguntar numa entrevista, ser muito sincero, eu não me senti também confortável. Eu acho que foi por isso que naquele momento a gente entendeu que eu poderia mostrar os dois lados. Porque, ao mesmo tempo, a repercussão do caso ela foi muito benéfica para Bela Campos. Benéfica no sentido de que ela estava muito mal no papel. A crítica estava caindo pesado na Maria de Fátima dela. E aí, isso foi uma cortina de fumaça que para ela foi perfeito. Porque aí ela virou notícia pela questão do bastidor e não pelo que ela estava apresentando numa obra tão respeitada. Ela ficou muito aquém da personagem. E aí, eu acho que foi a hora que eu entendi. Eu falei, aqui não é o lugar em que eu entro para entrevistar ninguém. Nem ela, nem ele. Não quero. Não é esse o lugar. O lugar é de dar os dois lados, tentar entender o que está acontecendo, tentar saber os bastidores, mas tentar ser o mais imparcial possível. Até porque, na minha percepção, não havia nenhuma grande vítima ou nenhum grande vilão. Havia erro das duas partes, dela de usar aquilo ali para, de alguma forma, alimentar a imprensa para virar o holofote para a crise do bastidor, e dele por ter, de fato, talvez ido num tom que para ela não era confortável. Então você acha que, em resumo, Vale Tudo se sobressaiu mais pela crise dos bastidores, de Bela, de Thaís e etc., do que pela própria entrega que de fato houve na novela? Eu acho. Né? Acho que Vale Tudo foi uma novela que era uma promessa e podia realmente ter sido um marco dos últimos anos na teledramaturgia, e não foi, não aconteceu. Eu acho que a Manuela Dias vai ter que carregar essa conta. A Thaís veio a público também, sem censura. Reclamar do papel dela. A versão dela sobre os fatos também, né? A primeira vez. Me parece que a Manuela Dias é uma pessoa muito difícil de diálogo nos bastidores, pelo que eu escuto. Mas ao mesmo tempo não dá pra reconhecer o talento dela. Fez Justiça, Amor de Mãe, ela tem obras interessantes. Mas essa dificuldade dela em dialogar, em se colocar aberta pra conversa, eu acho que vai ser, na minha percepção, se ela não mudar, o que vai jogar ela para baixo na carreira. Jogar para baixo no sentido de talvez não alçar voos tão grandes quanto ela poderia. Não quer dizer que ela vai deixar de fazer a novela das 9, não quer dizer que ela vai deixar de ter o espaço no streaming, mas talvez de fazer coisas realmente que deixasse... relevantes. Acho que até fora do Brasil. Acho que ela tem potencial, mas eu acho que é uma pessoa muito presa ao que ela acredita. Pelo que eu sinto e escuto nos bastidores e pelas declarações públicas de quem trabalha com ela, acho que está muito evidente que ela é um pouco controladora demais da história que ela quer contar. Ô, Matheus, você já passou pelas principais redes de TV do país, né? O que você vê diferente de um lugar para o outro? E se você quiser falar também, qual é o lugar que você se sente mais à vontade? Você fala, caramba! E cedendo essa pergunta, nesses lugares, o que te decepcionou? Não precisa falar aonde, nem o quê, mas o que te decepcionou nesses lugares? Cara, eu sou muito grato, assim, em todos os lugares que eu trabalhei. O lugar mais legal é difícil, porque eu vou dizer o seguinte, a casa que eu tô hoje, no SBT, eu tenho... Você viu que ele tá aqui, né? Eu vi, eu cheguei, eu Você também viu tenho Santos, esse mesmo civil em casa. É que tem uma coisa que eu falo assim, o SBT é o lugar realmente mais divertido. Você vê alegria, as pessoas trabalham com alegria, você tem é uma coisa de uma atmosfera diferente. E o carinho do público também eu percebo nas ruas, tá muito conectado a algo que o Silvio Santos foi muito responsável. Eu acho que eu já parei algumas 2 ou 3 vezes, de forma até meio emocionada, porque eu sempre fui muito SBTista, né? E eu falei, cara, mas deve ser muito louco, né? Você existe, você passa pelo mundo, e esse seu legado, ele não é necessariamente o concreto, a estrutura. Ele é uma energia, ele é uma coisa que as pessoas que estão aqui sentem. Isso me pegou já algumas vezes estando lá. E eu acho que é o lugar mais alegre. E isso
sempre teve um símbolo especial, desde a minha primeira passagem na minha cabeça. Eu acho que também porque desde criança eu assistia muito SBT, assistia muito Silvio Santos, Chaves, Gugu, né? Enfim, tem uma relação de afeto. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu vejo no SBT de uma forma um pouco diferente é que as relações pessoais, elas acabam tendo um valor maior do que nos outros lugares que eu já trabalhei nas outras emissoras. Então, isso, às vezes, no primeiro momento, acho que para quem chega, quando foi a minha primeira passagem, eu achava, sei lá, um pouco até desconfortável, sabe? Por que esse grupo aqui só anda com essa pessoa aqui... E eu acho que tem isso, é uma questão cultural que não quer dizer que é ruim, mas eu acho que a primeiro momento, até quando você tá ali solto, você fica meio perdido. Quando eu voltei, nessa segunda vez, eu já tinha relações com pessoas que eu mantive da minha primeira passagem. Então, eu já estava mais enturmado. Mais entrosado. Porque eu acho que talvez seja uma questão, e eu tô falando aqui agora pensando, assim, talvez seja aquela coisa muito família. A gente já é um grupo, a gente já é uma família feliz. Calma, tá chegando uma nova pessoa. Será que tem mesmo o nosso perfil? E aí, eu acho que depois que você prova que você tem aquela vibe, aí você é abraçado. Então, eu acho que esse é um desafio. Na Record, eu amei e sou muito grato à Record. A Record esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu nunca vou esquecer. Sou muito grato. Tem uma questão, por exemplo, na Record não podia... Eu sou muito dessa coisa, de ficar falando de... Sou cristão, né? Gosto de falar de Deus. De repente estou fazendo aqui uma pregação, falando de Deus, falando um versículo, mas do nada vem um signo, sou taurino e meu ascendente, que não sei o quê. E aí lá na Record... Não pode. Já não pode. Não pode, Aí você fala, então é melhor evitar, né? Sabe, é de uma forma gentil, educada, mas assim, é melhor evitar. E aí você começa a entender que é melhor não. Então, eu tinha que me policiar. É um pouquinho nesse aspecto de falar. Na Band... Pô, foram 2 anos maravilhosos. A Band, eu gosto muito da questão de tudo ser bem... eu acho que me lembrou muito o tempo que eu estive na Band, a organização. As dinâmicas são muito organizadas no sentido dos papéis estarem definidos, das pessoas levarem muito a sério o script, no sentido de tipo, olha, tá, esse aqui é o espaço de cada um, todo mundo. E eu sempre me senti muito seguro no sentido do que eu tinha que fazer, que entregar e quem estava observando. E não tenho... Eu tô pensando aqui num ponto pra dar aquela coisa assim, uma fofoquinha de bastidor que poderia ser... Eu não... Caramba. Matheus, você vem falar pra gente que não tem nenhuma fofoquinha de bastidor. Não, eu queria uma coisa que eu tenho vivido. Não, fofoca de bastidor tem várias. Então conta, Matheus. Eu contar... Ué? Eu contar o bastidor. O fofoqueiro da mesa é você. Não, mas você quer que eu conte o quê da... Não, a fofoca que eu pensei aqui não dá. Ela é impublicável, amigo. Impublicável. Impublicável, olha lá. Podemos falar de outras... Podemos falar... Você pode me perguntar e eu respondo. Da Band pode, da Record, da Globo. Você não pergunta da emissora que eu trabalho, porque ele é melhor preservar. Pô, eu já tava... Mas pode perguntar que eu respondo. Vamos nessa seara aqui, então. Você dá nota cifrada? E o que você acha de nota cifrada? Eu acho maravilhoso. Eu acho a fofoca cifrada tem essa inteligência dos fofoqueiros. Dos fofoqueiros, né? O pessoal reclama, não é nota cifrada. Graças a Deus, foi a nota cifrada que mudou minha vida, gente. Você tira a gente do armário? Não, mas já ajudei a facilitar a vida. Porque o que é tirar do armário? Sabe por quê? Porque, por exemplo, os que eu contei e já fui criticado, é pessoa que sai publicamente, beija, mas não falou na rede social. Eu acho que a partir do momento que você saiu de casa, deu uma mão, beijou publicamente, meu amor. Beijou na balada ali, seja onde quer gente, que seja. Se quiser fazendo escondido, faz tudo escondido. Eu sou fofoqueiro, desculpa. Agora, tá mal resolvido, não, você vai na rua, não. Aí eu conto mesmo. Tem muita gente no off ainda, Matheus? Menino. É? Nossa, tem muita gente no off. Muita gente. Muita gente. Mas tem gente que até casa, tem filho e projeta carreira. Como que você sabe, assim, dessas... Você sai muito, você fica olhando, você meio paparazzi, assim? Não, nem... Olha, hoje em dia eu tô até saindo menos. A fofoca é bom porque ela sempre dá um jeito de chegar no ouvido certo. Ainda mais no bastidor da TV, né? Isso é verdade. Gente, e hoje em dia tem um negócio que às vezes eu entendo. Infelizmente, tem um preconceito. Se o cara tá ali bombando, um galanzão, ou cantor bombado, se o cara chega e fala assim...
Gente, então... Vocês, meninas do meu fã-clube, vocês, mulheres que vão assistir, entendeu? Os investidores tiram dinheiro, o show começa a minar, a novela, o papel de galã já não chega mais. Então, assim, é difícil. Eu entendo, infelizmente, a gente ainda tá caminhando, mas tem demais da conta. É muita gente que... Na TV é uma coisa... né? Mas eu entendo, é o que eu tô dizendo. Porque também a TV é um papel, né? Você tá fazendo um papel ali como artista. Você enxerga desse lado também? Enxergo. Eu acho... Seu profissional é um papel, né? E eu acho o seguinte... Eu acho que só vai dar pra contar algumas coisas. A Rita Lee lançou um livro. Ela já não tava mais entre a gente. Ela só deixou ser publicado depois que ela tivesse morta. Eu sou muito fã da Rita. Eu acho que também eu queria deixar um livro assim. Porque eu já não vou estar mais aqui. Mas assim, eu acho que seria bom a gente tirar um pouco dessa coisa... É que tá todo mundo no fim, não é só o personagem da novela. A pessoa também é personagem. Aquela pessoa tá vendendo que tá sendo transparente, mas ela não tá sendo transparente. Ela não tá... Você acha que você tá acompanhando os stories e ela tá sendo... Não, ela não... Outra pessoa completamente, né? Não, as pessoas compram recortes. E também... É importante porque para elas acreditarem num sonho de uma vida um pouco melhor. Você entende? É tipo... Uma esperança ali. Porque se ela também soubesse toda a verdade, assim, acho que ela não ia ter com o que sonhar. Então quando ela vai aquela influenciadora, aquela família, querendo ou não, é uma forma de sonhar. Porque aí vai ser o fofoqueiro. E eu tava pensando nisso. Quando a pessoa, sei lá, falei da Virgínia. Aí vem as Virginettes me atormentando. Aí, povo chato. Mas pode continuar, vai engajando. Aí, vem falar da Virgínia. Eu falo, mas a verdade, elas não estão falando da Virgínia. Elas estão vindo porque o sonho delas é ser a Virgínia. E quando eu tô quebrando aquela idealização... Perfeita, né? De vida perfeita, maravilhosa, rica, milionária, mãe. Tá lá em Madrid, com jogador internacional, mundial... Eu tô quebrando, é o sonho dela. É tipo assim, não atrapalha o meu sonho. Deixa eu sonhar em paz, não fala do meu sonho. Então, não é sobre a Virgínia. É só o que ela tá inventando da Virgínia. Do que a Virgínia tá deixando ela sonhar pra vida dela. Então dói nela. Por isso esse sentimento acalorado do que as rei. pessoas levam até um pessoal de ir lá na sua rede social, mandar uma mensagem, te xingar, enfim. Eu acho que as instituições, de fato, falharam no sentido de propósito, assim, desde a igreja, eu acho, da representatividade e não tô falando de religião, tô falando de instituição, né? Não tô falando de fé, tô falando do símbolo. Quando isso falha no sentido da crença só de Deus, você vai tornando essas pessoas semideuses, assim. Na vida de muita gente, sim, a celebridade, ou às vezes até o político, se torna Deus. E nesse erro de qual tamanho essa pessoa merece ter na minha vida, ela canaliza a própria vida, o próprio sonho. E aí ofende ela, machuca ela de um jeito verdadeiro, genuíno, que aí ela vai pro embate mesmo. Porque aí essa personalidade ocupa um lugar enorme, que talvez ela até goste mais dessa celebridade do que até de alguns parentes. Sabe? É uma coisa complexa mesmo. Talvez ela saiba mais do que está acontecendo com a Virgínia, ou com o Zé Felipe, ou com a Ana Castelo, ou com o Neymar, ou com o político dela, do que com a própria irmã, com a mãe, com a tia, porque ela está acompanhando cada segundo, cada story, sabe? É reflexo de uma sociedade que também vem sendo vítima de uma série de outros fatores. Não é um julgamento, é só porque eu acho que a saúde social anda comprometida, né? O que você acha dos influenciadores virarem apresentadores de televisão? Virgínia e Lucas Guimarães. Eu acho que depende. Eu acho que... os dois no SBT. No SBT, né? Eu acho assim, a verdade a Virgínia, ela tem um potencial de comunicação absurdo. Ela é uma máquina de engajamento. Eu acho que ela poderia usar melhor, é uma avaliação minha, pessoal. Sim, poderia utilizar isso como uma ferramenta. Eu acredito que ela poderia ter se dedicado mais ao projeto na TV, para ser de fato algo marcante. Poderia ter ficado um pouco mais tempo para consolidar a imagem dela de apresentadora. Poderia, mas são opiniões tão pessoais minhas, porque eu olho e recentemente
eu vi uma declaração até do Fernando Pellegrini falando que uma coisa é a pessoa que precisa e ela não precisa. Ela não precisa, né? Então, assim, quando ela olhou... Mas aí, se a gente for ver desse lado de não precisa, nenhum deles precisa. Celso não precisa, Ratinho não precisa, ninguém precisa. Eles são milionários. Eles já são milionários. Luciano Huck não precisa. Eles gostam do trabalho, eles gostam de É trabalhar. uma coisa você nascer para aquilo e ter vontade de ter chegado naquele lugar que eu acho que é o caso do Lucas. Ele sempre quis ser apresentador. A Virgínia, não sei, mas ela estava entregando um bom produto. A Virgínia queria fama também. Mas se for para esse lado de que aí não precisa, aí... Mas é porque eu acho que é diferente. Eu acho que os nomes da geração anterior, vamos dizer assim, os grandes nomes, né? O Celso, Ratinho, Fausto, Huck, enfim, acho que a gente está falando... O ótimo exemplo é a própria Patrícia Bravanel, que se ela não quisesse, dona do canal, ela não precisava. Mas eu acho que é diferente uma questão que é o chamado que você tem de entender que a sua história vai te chamar para fazer aquilo e o seu papel de virada de vida acontece justamente naquela profissão, né? Então, a grande virada, a exemplo, na minha percepção, a Patrícia deixa de ser filha do Silvio quando ela se torna uma baita apresentadora, uma baita comunicadora. Ela ganha uma identidade própria. Claro. Então, a gente não fala de dinheiro, mas a gente fala de identidade. Claro. O Celso deixa de ser o Celso que ajudava nas pegadinhas, trabalhava na produção, e se torna um apresentador por aquele trabalho. A Virgínia não. A Virgínia, ela chega já com o selo de uma grande influenciadora. Então, de alguma forma, eu não sei o quanto de alguma forma, gratidão por aquele produto, por aquela função. O Lucas Guimarães, eu acho que ele é um bom exemplo de influenciador que sonhava em ser apresentador e que usou primeiro o caminho da internet para chegar na televisão. Que eu acho que é muito similar, por exemplo, comigo. Eu sempre quis televisão, mas não tive oportunidade. Então eu comecei primeiro no YouTube, comecei na afiliada do SBT em Minas, e aí depois que eu fui dar passos maiores. Mas eu acho que, no fim do dia, a internet democratizou muito também o acesso para quem quer chegar nesse lugar sem ter um QI, sem ter um quem indica, sem ter, enfim, que fazer coisas que talvez não esteja disposta. Acho que a internet é um lugar em que você pode ter visibilidade e em algum momento ser chamado para fazer televisão. Eu acho que é um exemplo que, na minha concepção, vale a pena ter as duas coisas. Você acha que a Virgínia saiu do SBT porque realmente ela achou que ali a entrega dela já havia sido feita, ou ela saiu por causa do chamado da Globo? Sinceramente, eu acredito que na hora que a Virgínia percebeu que ela ia ter abertura na Globo, ela deu uma balançada e falou: opa, peraí, já que eu sou a Virgínia, eu vou ter que ir pra emissora que é a primeira colocada, porque querendo ou não, ela tem essa questão de... Eu acho que a Virgínia é muito do número, sabe? Sinceramente, vamos lá, vou falar. O grande problema na minha percepção da Virgínia é que me parece que é alguém que não sabe colocar limites nos sonhos, no sentido de, cara, eu alcancei, deixa eu vibrar essa conquista para daqui a pouco sonhar de novo. Eu acho que ela vai se atropelando e ela vai perdendo. Conquistou seu programa, consolida, faz algo legal para você olhar para sua história e falar. Eu acho que aí ela se apega a ver um convite da Globo. E daqui a pouco, se vier o convite da, sei lá, de uma grande rede americana, ela vai falar, vou aprender inglês. E aí, eu acho que falta algo que é muito importante para uma carreira, que é solidez. Eu acho que essa coisa de ser sólido, se olhar e falar, ela preenche de fato essa casinha, essa caixinha, esse aspecto. Eu acho que ser consistente é algo muito importante no mundo de hoje. Como influenciadora, ela tem consistência, mas ao mesmo tempo eu acredito que ela sabe que não é... Ai, cara, eu não sei, eu olho pra Virgínia e eu sinto... Ela me transparece toda hora que ela sente que falta alguma coisa. Ela ganhou o jogo, mas pra ela não ganhou. Ela quer mais. Ela quer mais. Ela cria o próprio buraco. E aí me lembra aquele livro, A Parte que Falta. E pra ela me transmite muito essa sensação. Toda hora tem uma parte que falta. E que vai continuar faltando mesmo. Porque eu acho que a questão é dela com ela mesma. Eu penso assim, não sei se você concorda comigo.
Ela tinha um programa que levava o nome dela próprio dentro do SBT. Ela vai sair do SBT, onde ela era uma estrela, uma das maiores ali de fato, para você ir você vai pra Globo para você ser mais um ali dentro da Globo, diante de tantas estrelas que Ela tem já ali. tinha um espaço que muita gente queria, né? E a Eliana, uma hora dessa, eu vou te falar. A Eliana deve estar toda assim, arrepiada, preocupada. Eu não tinha pensado nisso. Gente, ela já causou quando ela chegou, a Eliana tava lá em paz. Ela causou, fez a verba que ia, né, pro programa da Eliana. Ela foi, aconteceu, resolveu. Ganhou o espaço dela no SBT. Aí agora ela viu a Globo, assim, sendo muito sincero, eu acho que tem que botar, e eu espero que... Mas eu também acho o seguinte, que a Globo já percebeu que ela é meio fogo de palha. Ela começa depois, entendeu? Diferente da Eliana, que é sólida. Porque tem um negócio que é isso. Você vai pegar uma pessoa que é assim, do nada... Vai sair, vai abandonar o barco, né? Ela vai escola de samba, ela faz. Mas no samba, bem... mais ou menos. Ela não escolhe, ela não foca o que quer ser boa. Ela quer sambar, ela quer namorar o Vini Júnior, ela quer apresentar. Ela quer ter programa no Brasil e viajar pra Madrid. Ela quer tudo. Mas assim, gente, o dia tem 24 horas pra todo mundo. A gente tem limites. E eu acho que a Virgínia não sabe entender. Então eu olho. Se eu fosse uma emissora de televisão, eu ia falar assim, opa, peraí. Essa mocinha, ela é empolgada, ela tem engajamento, ela traz... Mas não tem consistência. Ela faz... entrega um samba, mais ou menos, um programa bom, mas também falar que foi uou, ela se desenvolveu como apresentadora, não, tinha muito chão pela frente para desenvolver, para depois pensar se ia mudar de emissora. A oportunidade que ela teve no SBT, gente, enfim. Não, foi surreal. Surreal. Da dona bater lá na sua casa para te fazer o convite. Surreal. Você acha que o Lucas Guimarães é um bom comunicador? Eu acho que o Lucas é um comunicador com potencial. Esforçado. Eu acho que tem muita dedicação da parte dele. Eu vejo brilho no olho, vejo dedicação, vejo uma evolução absurda desde quando ele começou. Acredito no Lucas, mas eu acho que também seria prematuro avaliar como um bom ou grande apresentador. Eu acho que ele está num processo bem considerável de evolução e acho que vai ter futuro. Precisa ter uma coisa que o Lucas tem e que a Virgínia não tem, que é essa busca pela concretude da coisa, que é a persistência, que é permanecer, aprender, porque a gente desenvolve muitas habilidades com base nos nossos hábitos. Então você tem que ficar repetindo, melhorando, repetindo e melhorando, repetindo e melhorando. Isso eu acredito que faz parte da consciência do Lucas. Matheus, e o Marcos Mion? Tem muita notícia falando dessa inconsistência dele na Globo, de que ele pode sair. A gente teve até as declarações do Mionzinho nessa semana passada, que falou mal do Serginho Groisman, que ele poderia assumir o Altas Horas, o Marcos Mion poderia assumir o Altas Horas. O que você vê no Marcos Mion? E também a questão de ele se autopromover, né? Que toda entrevista que ele faz, ele em vez de falar do convidado, ele fala dele mesmo. Aí recebe o Renato Aragão. Em vez de falar do Renato Aragão, ele fala dele mesmo. Que ele tá ali, que ele queria. Acho que ele tá em crise. Fazer o Criança Esperança. É uma boa pergunta. Qual foi a sua pergunta? Você acha que o Marcos Mion está em crise? Ele sempre esteve em crise, gente, na Globo. Ele não conseguiu ter um primeiro ano bem sucedido. O Marcos Mion, na minha percepção, é uma pessoa que está no ar. O maior erro da TV Globo na atualidade, nos últimos anos. O Marcos Mion é um erro. E a Globo está tendo dificuldade de assumir isso a duras penas, porque ele trouxe grana, ele trouxe pelas relações comerciais que ele foi construindo, e nisso ele é muito bom, mas o Marcos Mion está, de fato, num lugar que não era para ser dele. Desculpa, eu acredito muito na fé dele, eu acredito que ele foi abençoado de ganhar aquele espaço, mas eu acho que já está claro, por A mais B, que não funcionou. É uma pena? É uma pena. Poderia ter dado certo? Poderia, mas eu acho que pior de todos esses poréns que a gente tá falando aqui é permanecer insistindo. Postergar, né? Cara, eu acho que é assim, o Marcos Mion, ele é cansativo, ele é aquele cara descolado, que não cabe mais para a idade que ele tem, ele não conseguiu amadurecer aos olhos do público e nem com ele mesmo, ele não tem uma evolução consistente, é um cara que, sobretudo, a gente tá falando de repetir e melhorar, ele não melhorou. Desculpa, ele é um Marcos Mion, da Mionzeira ainda, da Globo. MTV. E ficou uma coisa chata, passou, eu acho uma pena o sábado à tarde não estar com um programa que poderia, de fato,
ser bem feito. Eu acredito, o Bernardo Portugal assumiu recentemente, é uma pessoa muito capacitada, e eu, quando recebi a notícia, eu falei, nossa, que pena que estão botando essa bomba na mão do Bernardo, que é alguém que entendia muito do mundo artístico, fez grandes contratações para TV Globo, para ver se salvam o Mion, porque é uma operação para salvá-lo mesmo. Então existe essa operação para salvar o Caldeirão. Existe. Ainda com o Mion. É que assim, vamos lá, vamos pra fofoca, tem um desconforto, porque dizem, o burburinho aí é por especulação, e se é que houve qualquer movimento parecido, o Faro tá de olho e fez soltar a viralização de fofocas dizendo que o Mion não foi elegante com o Renato Aragão, ele se coloca sempre como ele. Não dá... Gente, mas calma, ninguém criou o fato, a gente sabe que o Mion é assim. Ele é cansativo, ele traz a pauta pra ele vem de uma questão de um pai, personagem, fé, e a gente sabe que nos bastidores não é uma pessoa tão legal, zero legal, que assim, uau, é o poço da moralidade, do que a gente entende. Então assim, eu acho que o Mion podia ser mais sincero e franco, assim. Às vezes algumas coisas, por exemplo, eu entendi que até vale segurar, porque senão vão achar que é perseguição com ele. Mas não. Eu não entendo. Quem você acha que poderia, de fato, assumir o sábado, assumir o né? sábado com... Eu gosto muito. Certo sucesso. Olha, vou ser muito sincero. Eu tenho, acho que, nomes bons também são raros hoje, mas eu gosto muito do Márcio Garcia. Eu acho ele muito legal. Não sou o maior fã do Rodrigo Faro, mas acho que o Faro seria melhor que o Mion. E eu acho que tem alguns nomes assim. Eu sou fã de carteirinha da Angélica, por exemplo. Sinto falta da Angélica, sinto falta da Xuxa, sinto falta de gente que, sei lá, vai fazer um programa. Teria que ser um programa bom, diferente, mas com gente que tem carisma, simpatia. E pode ser de uma outra geração mesmo, assim. Eu gosto muito de Angélica, de Xuxa, gosto de Márcio Garcia. Acho que são esses nomes que eu sinto falta. A Xuxa já teve um programa no mesmo horário do Mion, Planeta. Ela teve também, depois teve a Xuxa, que eu acho que teve uma fase, todo mundo passa por crises. Talvez a crise do Mion passe em algum momento. A Xuxa teve a dela. Acho que precisa de um bom formato. Mas eu acho que quando o apresentador não se identifica, é que não colou Mion ali no Caldeirão. Não pegou. Não foi, assim. O Hulk se deu muito bem no Domingão. No começo não pegou. Não pegou. Mas ele foi. Ele foi devagarzinho, ele conseguiu. Não, e eu era crítico, eu escrevia, eu falava. Não tá bom. Não tava bom. Acho que os 2 primeiros meses foram horríveis. Mas depois virou. Cara. Teve empenho. O cara... O Hulk é muito bom. Ele é bom também, né? Ele é muito bom. Ele se dedica, ele pega o negócio e faz o negócio acontecer, se envolve. E tem ótimos contatos também, né? É uma pessoa muito bem relacionada. Ele é bom. E o cara, quando é bom, é bom. Você podia dar o mesmo livro de relacionamento do Marcos Mion, não ia resolver o problema dele. Ia resolver. O Marcos Mion, a melhor coisa da carreira do Marcos Mion, depois da MTV, claro, MTV, A Fazenda, ele foi perfeito. Na Fazenda, ele era muito bom. A Galícia foi maravilhosa. Ele conseguiu salvar a Fazenda, né? Foi. Que a Fazenda tava prestes a acabar, né? Na Se tivessem botado ele, aí lá tô eu. TV Globo, sugestão. Pega o Tadeu Schmidt, coloca um projeto bom e, se quiser continuar com o meu, bota no Big Brother. Porque o Tadeu também não é a melhor pessoa pro Big Brother. Eu acho que fala a mesma coisa. Nossa, gente, eu acho... Você não gosta do Tadeu no BBB? Não, no BBB. Eu adoro o Tadeu, pessoa fofa. As pesquisas mostram ele é querido pelo público. Mas no BBB, não. Esse cara é muito tempo já dele no BBB. Não rolou também. Você entende? Pega o Mion, bota no... Pra não parecer que é uma perseguição com o Mion. Eu acho que no reality ele vai bem. É só parar um pouco aquelas gracinhas, aquelas forçação de barra. Mas na Fazenda ele ia bem. Mas o Tadeu, eu não sei o que fazer direito. Você disse que o Mion ele era bom na Fazenda porque ele era roteirizado. O cara então ele precisa ser roteirizado. Quando ele fica solto, aí ele... Ele vira o Mionzão lá. Pact, o Plino, Ratio Fly. Ai, gente, agora que você me deu uma sugestão boa, não dá pra botar ele pra fazer novela, então? O Mion? Pra não perder o emprego. Não quero ninguém que fique desempregado. Bota ele pra fazer novela, tá faltando ator.
hétero, então, aquele machão, sabe? Entendeu? Ele fez um filme recentemente de um lutador de... Não deu ruim o filme também, Não né? sei também. Não repercutiu muito. Até o Antônio Fagundes era o pai dele, né? Mas então pode botar fazer novela, roteirizado então. Se não der pro BBB, não sei. Talvez seja isso, talvez ele roteirizado. Sei lá, tem aquela escola, aquele telescola, como que era? Telecurso 2000, não existe mais, né? Existe? Existe de manhã, Existe né? de manhã, Existe? Ah, gente, então, um roteiro, um TP assim, ele vai bem, ele comunica bem. Ô, Matheus, pra gente encerrar, vamos falar do Belo, que eu também vi vocês falando ontem sobre isso. Belo rende. Você acha que falaram demais numa coisa que, tipo, ele botou a imagem da Viviane, que não era a Viviane, era a personagem da novela no telão. E aí a galera caiu em cima, falando que ele não sei o quê, que ele apelou. O que você acha disso? Eu acho que vale pela fofoca, mas o Belo sempre tá na polêmica. Então, assim, o Belo rende polêmica. Sempre eu rende, acho que a né? Viviane Araújo pegou um pouquinho pesado de... imagina, você grava um clipe, tá gravando novela, é como se fosse o clipe. Ele tá cantando a música, tema da novela, tá exibindo a cena lá atrás. Na novela, gente, tá tudo certo, é o personagem. Quem tá cantando no palco é o Belo. É o Belo. Mas lá O atrás clipe é o é a novela. personagem. Tá lá, caracterização, tudo. Então, assim, eu acho que a Viviane Araújo e a mãe da Graciane falou, aceitou o papel, agora vem com essa. Exatamente. Eu concordo com a mãe da Graciane. Acho que a Viviane tá procurando pelo em ovo, entendeu? E, na verdade, ela entrou na novela... Por causa desse hype. Por causa do... Aliás, o casal isso, foi né? formado geralmente pra gerar isso. Pra gerar isso. Pra gerar isso. Entendeu? Foi mesmo. Porra, Então, claro. assim, eu acho que ela tá sendo ingrata com aquilo que levou. Ela já tinha um trabalho na TV como atriz, sim. Não tô desprezando a trajetória, menosprezando o que ela tem como atriz. Mas aquele papel ali específico era baseado numa fofoca da relação passada. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que ela pesou a mão em pedir pra TV Globo comunicar ele, falar... Ela pediu pra Globo? Pediu pra Globo, subiu lá Olha e falou, só. olha, quero que ele retire aí. Eu até procurei, o Belo confirmou. Falou, sim, de imediato, assim que eu fui comunicado, eu pedi pra retirar. Que bobagem, né? Nossa Senhora. É a cena da novela, interpretando. Absurdo, né? Com o tema Absurdo. da novela, ela deveria pede pra ter retirar. recusado o papel, então. Pois é. Mas aí ela ia ficar, o quê? Em casa. Não ia ter o papel na novela das 9. Você entende? É por isso que eu falo, gente. Tem cada coisa que olha... Por isso que o ser humano tem que ser estudado. E a fofoca ajuda a gente a fazer uma sociologia, antropologia do ser humano. Porque eu fico tentando... ajuda, né? E sabe quem deve estar rindo em casa, adorando tudo isso? O Aguinaldo. Não, maravilhoso. Porque foi ele sabia. verdade, Ele sabia. foi uma sacada. Gênio. Claro, Gênio, claro. maravilhoso. É isso, ele soube usar o quê? Vamos fazer a fofoca aqui, isso vai divulgar a novela. E no final das contas, eu que gosto de fofoca, que trabalho com fofoca, eu falo, tá rendendo bloco, tá virando... Deixa. Então, divirta-se aí, vai esses dois aí. É isso. Ô, Matheus, pra gente encerrar, se você não apresentasse o Fofocalizando, qual é o programa que você gostaria de apresentar? Nossa, boa pergunta. Tem que ser um programa que tá no ar? Não. Não? Nossa. Eu acho que meu sonho, assim, eu acho que é um talk show. Um programa de entrevista. Que legal. Mas eu acho que o meu sonho de apresentar um talk show seria uma coisa muito nessa pegada de brincar com a ideia do segredo, da fofoca, mas ir por esse lado que eu gosto de refletir muito sobre o que tá por trás, assim, da personalidade, do famoso, para justificar algumas atitudes, porque eu acho que também é um pouco cruel. A fama é um negócio que te coloca num lugar muito perigoso, e talvez a fofoca seja também uma maneira de humanizar. E eu acho que o artista às vezes não entende isso, então eu penso num formato, sei lá, um pouco mais diferentão. Se um dia eu tiver a oportunidade, eu quero fazer um formato... Eu acho que eu já tenho até um pouco na minha cabeça de como seria. Legal. Matheus. Talk show. Um talk show. Um talk show. Obrigado pela sua presença aqui no Matheus, Que foi Mais. incrível. Foi muito legal, muito legal mesmo. Obrigado. Vocês são bons também na fofoca e isso ajuda muito, né, gente? Porque fofocar Quem com não gente que gosta, gosta de né? uma fofoquinha é mais delicioso. E parabéns pelo programa, tá incrível. Obrigado. E Obrigado. obrigado pelo convite mais uma vez. A gente que A agradece. casa é sua, volte quando quiser. E você que tá aí, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @QMaisPodcast, no TikTok e no Instagram.
Nosso Instagram, aliás, @QMaisPodcast. E não esqueçam de ir lá no YouTube e assinar o nosso canal Que Mais Podcast. Até semana que vem, Fafá. Semana que vem a gente tá de volta. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.